Bora falar de quadrinho de Marvel hoje novamente, mas a gente vai falar de um quadrinho da Marvel do selo Marvel Knights, que é Capitão América, A Escolha. É A Escolha? Exatamente, A Escolha. E não se assuste por essa capa, não tem os zumbis da Marvel aqui nessa história. Você vai entender o porquê dessa capa dentro do quadrinho, mas eu acredito que ela poderia ter sido feita diferente, porque isso daqui dá uma afastada, principalmente quem não gosta daquela fase horrorosa, pelo menos para mim, do Marvel Zombies. Mas antes da gente falar sobre esse quadrinho em si, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui, beleza? Deixe seu comentário também aqui no final do vídeo, ou a hora que você quiser comentar, enfim, se você quiser ir assistindo e comentando, para a gente conversar depois também a respeito do quadrinho, ou para você conversar com outras pessoas que assistem aqui o canal. De vez em quando acontece ali uma conversinha ou outra entre os participantes. Então deixe seu comentário aqui, participa da comunidade, que você é sempre bem-vindo, beleza? Bom, galera, vamos falar de Capitão América: A Escolha. Para quem não conhece, o selo Marvel Knights é um selo da Marvel que ele não tem... Ele praticamente não tem ligação com a parte cronológica da Marvel. Então é um selo à parte que as histórias às vezes entram ali para a cronologia, são aceitas de alguma forma, como por exemplo a história do Magneto, que é a história de origem dele, que ela meio que foi aceita de alguma forma e entrou para a cronologia da Marvel, mas não necessariamente. E aqui a gente tem os artistas, os roteiristas principalmente, tendo mais liberdade para trabalhar com os heróis e fazer a extrapolação que eles quiserem nesse selo. Não chega a ser um Arif, né, da vida, que faz aquela loucura, mas também tem uma liberdade criativa. Aqui foi escrito pelo David Morrell, alguma coisa assim, e desenhado pelo Mitch Breitweiser. Que desenho maravilhoso, que arte maravilhosa. As cores são de Brian Heber, que também manda muito bem. Bom, do que fala Capitão América: A Escolha? Acontece que a gente começa a acompanhar um soldado americano que foi enviado pro Afeganistão ali, né, para a guerra ali pra guerra ao terrorismo daquela época, depois do 11 de setembro, e a gente começa a acompanhar a história desse cara que largou a família em casa para poder participar dessa guerra, e inclusive ele fala que ele não consegue distinguir, ele não consegue saber quem realmente são os inimigos dele, porque parece que todos ali, ele tem que desconfiar de todo mundo a todo momento, porque é um povo que ele não conhece, ele nunca teve contato com essas pessoas, então ele não sabe a intenção das pessoas, de que de repente ele pode deixar alguém ali livre, deixar alguém solto, e aí o cara ter uma bomba escondida em algum lugar e matar todo mundo. Então acaba sendo um trabalho muito de tensão ali do pessoal, né, que tá... Dos soldados, né, que estão ali fazendo as missões deles e tal. E aí a gente vai acompanhando a história desse cara e começa a acontecer certas coisas que vai colocando ele no seu limite mesmo, sabe? Vai deixando ele em certas situações que o cara se mostra extremamente corajoso. É um cara que, assim, ele remete muito a esse lance de esperança, e também, assim, a gente entende porque o cara tem uma família, sabe, em casa, ele quer voltar para a família dele, então ele faz tudo para isso acontecer. E aí, em certo momento, ele vê o Capitão América, num momento que ele tá de desespero, entra o Capitão América e ajuda ele. Só que somente ele vê o Capitão América. E aí depois você vai descobrir que, na verdade, o Steve Rogers, o Capitão América, um adendo, ainda bem que eu mostrei essa página aqui, porque eu esqueci de mostrar isso. Uma coisa que eu não entendi foi isso aqui, ó. Você tá lendo o quadrinho assim, aí de repente você tem que virar. Isso daqui é uma página ou outra. Eu acho que tem 3 páginas que são desse jeito, sem sentido algum, sabe? Se essa narrativa foi feita por esse cara que escreveu, fortíssima. Inclusive, assim, falando do roteiro, não é um roteiro mega elaborado, mas ele parte de uma premissa muito diferente, muito interessante, que é a premissa do que eu vou falar para vocês agora.
o Capitão América, na verdade, estava morrendo. Ele descobriu que o soro já não fazia efeito no organismo dele, e não só isso, o soro começou a meio que drenar as energias dele, drenar as forças dele e deixar ele cada vez mais doente. Então ele começa a se definhar mesmo, como se fosse ali o vírus da AIDS no começo, que as pessoas, assim, pioravam muito rápido, você via ela emagrecendo demais. Ele tá bem desse jeito aqui no quadrinho. Só que quando ele começou a sentir os sintomas, ele já procurou ajuda, e aí ele encontrou um dos doutores que participou lá do experimento, né, do soro, do super soldado, da criação do soro. Inclusive aqui a gente tem novamente conta a origem ali do Capitão América, né, de como ele ganhou os poderes dele. Só que tem um acréscimo, digamos assim, que não estava só ele ali para tomar esse soro, e não foi só ele que tomou. Mas enfim, isso aí é só você lendo para você saber de fato qual que é a diferença, porque senão eu vou dar spoiler para vocês. Mas aí ele procura esse doutor e eles vão tentando achar uma cura, de repente ajudar ele a melhorar, só que eles resolvem colocar ele num programa assim do governo, um programa militar, que transfere ele consegue ver outros lugares a partir de onde ele está. Ele consegue ver outros lugares e saber as pessoas que estão ali, tudo que está acontecendo ali em volta, para poder ajudar os Estados Unidos a bombardear lugares específicos, a acertar assim, realmente o alvo deles, e não ferir tantos cidadãos que não tem nada a ver com a guerra. Então ele começa nesse programa a partir disso, só que ele consegue evoluir nesse programa, e ele descobre que ele consegue entrar na mente das pessoas que estão naqueles locais. Então ele fica ali, né, realmente observando para ver quais dessas pessoas ali que realmente ele precisa entrar na cabeça delas para poder, de certa forma, ajudar mais quem está ali naquele local. E um desses caras é o soldado, que é o protagonista aqui da história. E basicamente a gente vai vendo a construção assim, dessa morte do Capitão América, ao mesmo tempo que a gente vai vendo esse soldado se tornando cada vez mais corajoso, se tornando cada vez mais, assim, confiante. Não sei se seria a palavra, mas no final ele acaba sendo meio que um dos escolhidos para ficar com a mente, um pedaço, né, da mente ali do Capitão América dentro da mente dele, como se fosse uma voz todo o tempo falando para ele. É meio que uma metáfora ali para a coragem que ele tem. Não só ele, mas o Capitão América fez isso com outras pessoas que tinham cargos também que eram relevantes para a sociedade, tipo médico, cirurgião, ou bombeiro, ou enfim, outros heróis da vida real que não necessariamente têm poderes, mas que fazem muito pela sociedade. Então é meio que uma metáfora aí para falar assim que, tipo, o Capitão América morre, mas a esperança não vai morrer, sabe? É mais ou menos desse sentido. Pode parecer meio clichê? É meio clichê, mas é desse sentido que a gente está falando da história. Bom, vamos falar da arte então, para mim não dar mais spoiler para vocês, porque é uma história que vale a pena ler, ela não é ruim de forma alguma, e ela é bem rápida de ler, cara, porque eu li ela coisa assim, de um dia eu li ela rapidinho, sabe? Acho que eu demorei ali no máximo 40 minutos, uma hora para ler. Então é uma história bem rápida de ler, é um quadrinho bem fluido, e ela é um texto fácil, porém inspirador, porém é um texto que, assim, ele cumpre o seu papel, que é realmente falar sobre essa coisa de que não precisa, você não precisa de um herói, digamos assim, não precisam de ter heróis na sociedade. Na verdade, essas pessoas, ou qualquer um de nós, se fizer a sua parte, nós já vamos estar contribuindo como se fôssemos heróis.
Caralho, ficou bonita essa parte, hein? Fala aí. Mas enfim, deixa eu mostrar um pouco da arte para vocês. Eu já fui mostrando enquanto eu falava do quadrinho, mas vou mostrar aqui mais um pouco para vocês verem, porque às vezes quando eu estou falando da história, eu acabo esquecendo e tirando a página de foco. Vou deixar ela mais aqui, ó. Não sei se a luz está batendo, mas se tiver, depois eu ponho as páginas para vocês verem, tá? Cara, fantástico a ambientação, o traço, tudo fantástico. Adorei o trabalho desse cara, dos dois, né? Do colorista e do Breitweiser aqui, do Mitch Breitweiser. Acho que é assim que fala o nome dele. Mas adorei, não, acho que eu não tinha me deparado ainda. Curiosamente, o cara que é o principal parece o... Caramba, esqueci o nome. Vocês vão lembrar o ator. Vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas ele parece muito. Bom, pelo menos eu acho. Não sei se foi baseado nele, mas enfim. Aqui mais um pouco da arte. E é isso, galera. Depois, se vocês quiserem, se interessarem, vou deixar o link aqui na descrição. Se esse quadrinho estiver disponível, que é um quadrinho que já saiu já tem um tempo já. Mas se estiver disponível, vou deixar o link aqui embaixo. Se não, vou deixar o link da Amazon. Você comprando qualquer coisa por esse link, você ajuda o canal, beleza? Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!